Queridos amigos e irmãos, muito felizes estamos novamente aqui na Web Luz com o nosso colóquio com Mariluza. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Muito bem, queridos amigos, vamos falar hoje sobre a guerra, o progresso, os líderes e chefes das nações, o embate entre os maus e os bons. Então, eu te saúdo. Eu te saúdo, Winston Churchill, primeiro-ministro britânico que lutou contra Chamberlain, que, embora fosse pacifista, não percebeu o perigo que Hitler representava para o mundo. Churchill lutou bravamente, até que, percebendo que Hitler fazia acordos com Mussolini e Stalin e que começava a invadir as terras que desejava desde a Primeira Guerra Mundial, após o Tratado de Versalhes, percebendo que a fala de Hitler era "não mostraremos piedade, vamos destruir a todos", lutou no parlamento inglês até declarar a sua guerra à Alemanha. Com isto, houve um bombardeio sobre Londres e 60% da cidade foi destruída. 40.000 pessoas morreram numa noite e a população teve que buscar os subterrâneos do metrô para fugir daquela condição de bombardeio. E então ele, que estava centrado na força da Marinha Britânica, implementou a formação de esquadras de aviões. E quando novamente Hitler veio bombardear, houve uma batalha nos céus. Este homem, sem dúvida, reencarnou com a finalidade de mudar os rumos da guerra, mudar os rumos do mundo contra as criaturas que encarnadas iriam causar o maior dano à humanidade. Onde quer que seu espírito esteja, eu te saúdo, eu te admiro e eu te agradeço. Winston Churchill. Muito bem, vamos então falar sobre a guerra, que é uma das coisas terríveis que o mundo passa desde a sua lembrança das civilizações que nós estudamos, porque sabemos que outras existiram que agora é que estão sendo descobertas. A guerra seria necessária à humanidade? Não seria uma contradição afirmar-se que a guerra garante muitas vezes a paz? Há uma falsa posição das criaturas muito puristas, com ideias pacifistas e voltadas para a bondade, mas que são totalmente ingênuos na atuação necessária do bem para se evitar o mal. Tanto isso é verdade que nas múltiplas civilizações, Jesus e as coartes dos mensageiros celestiais se encarregam de fazer com que luminares encarnem em missões de paz, seja nas áreas da diplomacia humana, como aconteceu há pouco tempo com o nosso Nelson Vieira de Mello, que era um dos Inconfidentes reencarnado, um dos Vieira Couto, e acabou
com os processos da guerra no Timor e tentou fazer a mesma coisa em Bagdá, alertando Bush filho do bombardeio que o hotel sofreria e morrendo por conta disso. Seja um Francisco de Assis, que entra nas coortes militares na época das cruzadas e consegue modificar a luta das cruzadas há 1000 anos atrás, fazendo um acordo com o filho de Saladino, Al-Kamil, e conseguindo o domínio de Jerusalém para os cristãos e sendo atraiçoado nas suas vitórias pela intervenção do cardeal Pelágio. Seja em qualquer época que nós vamos ver dos menores aos maiores, homens e mulheres reencarnados para modificar o rumo das guerras, como Joana d'Arc, que acabou com a Guerra dos 100 Anos e libertou a França do domínio inglês, para que o espiritismo pudesse depois ser implantado nas terras da França, trazendo um movimento espiritual novo e reeditando o cristianismo para as civilizações. As ditaduras em todas as épocas perceberam a necessidade de destruir, inclusive as forças armadas dos países, para o seu domínio e escravização dos povos. Humberto de Campos fala isso muito bem, as páginas 236 do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O plano espiritual em todas as épocas, percebendo as armações das trevas, no tentame de vencer o bem sobre a terra, envia, portanto, mensageiros firmes, decididos, e eles se colocam em condições de intervir, mesmo ao custo das suas próprias vidas e de seus conterrâneos, para salvaguardar os valores éticos e morais duramente conquistados através dos milênios. Para nós reconhecermos os dirigentes das nações e os ventos que sopram das mudanças, observemos atentamente a fala de cada um e os exemplos que eles deixam, porque os rastros demonstram que tipo de criaturas passaram ou estão indo em determinadas direções. Hoje em dia, nós observamos as mudanças que estão sendo implementadas desde a vinda do bolchevismo, desde Lenin, Stalin e outros que intervieram para as mudanças mundiais. Estejamos bastante atentos, por exemplo, aos movimentos da Inglaterra, porque a Inglaterra tem sido sempre um dos fiéis da balança que apontam exatamente para que direção a humanidade está caminhando. Quando se criou o euro, lembro-me que eu disse que o euro levaria a Europa a cataclismas econômicos. E todo mundo ficou bravo, dizendo que não, que aquilo era um benefício para a Europa. Eu disse, a Inglaterra não mudou a sua moeda. Se ela tivesse mudado, eu acreditaria no euro. Mas como não mudou, fico atento a tudo que vai vir aí. E o que houve foi a hecatombe econômica da Europa. É muito triste, mas a gente observa. Por exemplo, na Guerra das Malvinas, uma euforia dos argentinos achando que venceriam as tropas britânicas e a gente espiritualmente desdobrada, viam os argentinos nas águas geladas sendo metralhados e mortos. Tudo para que se fizesse uma cortina de fumaça dentro da área política argentina. É muito triste, porque o novo mundo, que é essa América, está voltada para algo bom e, de repente, foi envolvida num movimento da Internacional Socialista para domínio de seus povos. Então,
Como é que nós podemos reconhecer aqueles que estão imbuídos realmente em planos para o bem geral e os déspotas e ditadores em suas atuações? Eles se encontram em todas as camadas sociais, entre os intelectuais, os filósofos, os economistas, os políticos, os militares. E hoje os dirigentes das massas, como os artistas, comunicadores, formadores de opiniões. Observem, portanto, com atenção as falas de cada um e identificarão, em meio aos discursos aparentemente inocentes e idealistas, as marcas da ganância, as bases da mentira e, nas entrelinhas, as pistas de suas verdadeiras intenções. Sim, porque atrás do canto de sereia com a qual eles querem ludibriar os seus conterrâneos e os seus partidários, eles deixam bem livre as ideias particulares voltadas para algum tipo de exceção e de domínio. Então, a ganância está por trás das suas falas. Os seus movimentos, muitas vezes no início, aparentemente idealistas, voltados às vezes para os deserdados da fortuna, as minorias, contra aparentemente as classes dominantes, depois revelam que eles estão apenas voltados para o domínio do poder e serem mais influentes do que as próprias classes dominantes que eles fingem combater, a fim de que, uma vez instalados no poder, estejam lutando apenas para terem nas mãos a maneira de domínio dos povos, da economia, das instituições e das leis, para usar o arbítrio do poder a benefício próprio. O egoísmo dessas criaturas aparece de uma forma gritante, contundente, mesmo sob a lábia dos seus discursos, a aparente maneira de se posicionar e de levar as criaturas a serem enganadas pela sua falácia, pela sua mentira, pela sua maneira de articular e ir vencendo a par e passo todas as maneiras de atingirem o poder. Então, apenas observando-os, chega-se à conclusão que aqueles que querem apenas o poder e não demonstram responsabilidade nenhuma diante desse poder, não demonstram a mínima noção de ética, de moral, eles acabam se mostrando através dos seus mecanismos, através até da sua maneira não verbal de se apresentar. A sua maneira não verbal, as palavras que eles utilizam para encantar multidões, grupos ou até mesmo pessoas, só enganam aqueles que são muito ingênuos e que não estudam a dinâmica das relações humanas. Nós verificamos que Jesus sabia no horto o que lhe estava reservado, ele sempre soube. Ele sempre reconheceu nas criaturas o que havia dentro de cada um. Zaqueu querendo se aproximar dele subindo na árvore, e ele vai em busca de Zaqueu. Os leprosos que ele cura e somente um volta para agradecer. A mulher adúltera que o levou a arrostar a hipocrisia dos fariseus e de seus detratores. Diante de Pilatos,
ele não responde o que seria a verdade ou quem ele representaria, mas ele diz que seu reino não era deste mundo. O reino do bem realmente não é deste mundo, mas quando nós fazemos a nossa prece dominical ou diária, que Jesus nos ensinou, nós dizemos sempre: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, não é só no plano espiritual, não é só no plano do coração das criaturas, mas na terra também, se impondo através da necessidade de uma mudança interna das coletividades, dos povos, das nações e dos dirigentes, fazendo com que o bem geral seja realmente aquilo que atraia os poderosos. Nós não temos visto os poderosos nas várias nações e nas várias épocas voltados realmente para o bem-estar comum, para que não haja miséria, para que não haja orfandade, para que não haja velhice abandonada, para que não haja desemprego e arbítrio. Nós não temos visto isso. Nós temos percebido é que as criaturas se deixam levar pelos seus interesses particulares, interesses geralmente apenas econômicos e de poderio. Isso é muito preocupante, porque o homem tem resvalado através dessas escolhas em muitas civilizações. Ele tem feito muitas vítimas, milhões, milhares de vítimas, e ele depois é obrigado a pagar o ônus da sua ação, porque o plantio é livre, mas a colheita, para cada um, para as nações, para as coletividades, a colheita é obrigatória. Se nós pensássemos um pouco mais com o coração e com a nossa responsabilidade na mudança do planetinha Terra, que é tão pequenininho, tão azul, tão maravilhoso, talvez não estivéssemos colhendo o arbítrio da invasão das cruzadas, na concretização do Apocalipse de João, que fala da seca do Eufrates e os reis do Oriente vindo para dominar o Ocidente. Nem é menos verdade que a Segunda Guerra teve a influência do ministro japonês, e isto o nosso querido Churchill percebeu bem, Hideki Tojo, que ele quis lutar contra os chineses e resolveu invadir a Polinésia, atraindo assim os brios dos Estados Unidos da América através de Roosevelt, que aí se aliou a Churchill para fazer a aliança que haveria de derrotar Hitler, já sendo prognosticado por Nostradamus, sendo prognosticado pelo segundo ai do capítulo 13 do Apocalipse, falando da Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial. Evitemos a guerra à nossa volta, implantemos a paz, mas com coragem e, como dizia Humberto de Campos, com repressão e segurança, porque isto é necessário para manter o ideal pátrio e a legitimidade das nossas instituições. Muito obrigado. Mandem suas perguntas, conversem conosco. Teremos imenso prazer de atender os seus pedidos. Que a paz de Jesus esteja conosco.